E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Dessa vez é um conteúdo diferente, é o Contador Agora Responde. E como é que funciona o Contador Agora Responde? As pessoas mandam perguntas pra gente e a gente responde e faz conteúdo. A gente recebeu muita pergunta a respeito de... pergunta técnica a respeito sobre site, como fazer um site funcionar bem, ranquear, etc. E uma dessas perguntas chamou muito a minha atenção, que era: o que meu o formulário do meu site tem que ter para que eu consiga captar mais leads? Então, o conteúdo é sobre isso, sobre o formulário de um site de contabilidade, o que precisa ter. E, cara, é o seguinte, não sei se vocês sabem, o Contador Agora, a gente fez ano passado aí desenvolveu mais de 1000 sites. A gente tem aí pelo menos uns 5.000 sites, talvez, feitos aí por nós aí ao longo de alguns anos, site, blog, etc. E o seguinte, qual que é a grande questão? Que todo dia um influenciador sai de casa e ele fala o que precisa ter no seu site, que precisa ter isso, que precisa ter aquilo, e fica uma confusão na cabeça do contador. Afinal de contas, o que eu faço? Isso ou aquilo? Aí aparece uma grande empresa do mercado que tem um formulário de um jeito e você quer copiar. Então esse conteúdo é para te explicar de verdade, é um conteúdo mais técnico, tá, gente? Esse é um conteúdo técnico, para te explicar realmente sobre o formulário do site da sua empresa. Vamos lá. Tenta pensar comigo aqui. A partir do momento que o usuário entrou no seu site, tá? Ele tem lá a sua home, né? Você tá vendo aqui uma imagem do lado, um site. Então você tem nesse site a home no primeiro bloco, né, desse site. Você tem aí contabilidade em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília. Você tem as especialidades, o que essa empresa faz, dá uma olhada. Tá vendo que lá em cima tem assim, ó, home, quem somos, etc. E você tem ali contato. Você clica em contato, você tem esse formulário, não tem? Nós vamos falar exatamente desse formulário. Esse formulário, pessoal, não é só um formulário de contato. Esse formulário é o que está entre você e o seu potencial cliente. Isso é muito importante você entender. Eu vou até deixar aqui na tela escrito essa frase minha. O seu formulário é o responsável, é a ponte entre você e o cliente. Então, você entendendo que existe o seu potencial cliente e você, e que a ponte que separa vocês dois é o formulário do seu site, você concorda que a gente tem que pensar nele com muito carinho? Por quê? Se essa ponte é muito grande, o cliente não chega até o final. De repente, se ela é muito pequena, você não consegue ter a informação necessária do cliente para você poder bater um papo com ele. Então, uma das coisas mais inteligentes que existem num site é o seu formulário de contato. Beleza? E para começar a falar desse vídeo sobre formulário de contato, eu vou começar com uma frase, que é o seguinte: galinha que acompanha pato, mal refogado. O que é isso? Não adianta você querer imitar o site do colega. Por quê? Entra lá no site da Contabilizei. Você está vendo na minha tela aqui o site da Contabilizei. Como que funciona o formulário do site da Contabilizei? Você vê que ele tem diversas perguntas, ele te pergunta diversas coisas. É um formulário muito extenso. Mas por que é um formulário muito extenso? Porque a Contabilizei, ela tem pelo menos umas 50.000 pessoas todos os meses fazendo o cadastro naquele formulário. Então, se ela vai deixar um formulário curto demais, ela vai ter que aumentar muito o número de vendedores, de qualificadores de SDR, para conseguir fazer essas ligações. Então, o que ela faz? Ela aumenta etapas. Só que, fica uma informação importante, cada pergunta que você faz no formulário, cada pergunta que você faz, por exemplo, cidade, estado, país, faturamento médio, CNPJ da empresa, enfim. Cada pergunta que você faz no formulário reduz em 10% a chance do seu cliente responder seu formulário. Tá? Isso não sou eu que estou falando, não, isso é da HubSpot, tá? Você pode pesquisar por aí. Então, é o seguinte: o seu formulário ele só pode ser extenso como o da Contabilizei ou como de uma outra empresa grande que você entende por aí, se o seu tráfego for do tamanho do tráfego dessa empresa ao ponto de você aceitar perder diversas leads nesse caminho, nessa ponte entre você e seu potencial cliente. Tá? Por que eu estou te falando isso? Um formulário, pessoal, o formulário ele
ele é um qualificador da sua lead. O que é isso? Quanto mais perguntas você coloca, mais você qualifica esse potencial cliente. E muito contador treme a mão quando chega a lead e ele acha que se ele colocar um tanto de... porque ele tem medo de ligar, tem vergonha de ligar. Então o que ele faz? Ele coloca um tanto de perguntas ali de qualificação para quando a lead chegar no final, responder tudo e clicar, ele já tem tudo na mão praticamente para fazer o contrato. Mas não é assim que funciona. Se você fizer um formulário extenso, ninguém vai responder seu formulário, tá? O que é o mínimo que seu formulário precisa para que você consiga executar um bom trabalho, tá? O que é o mínimo? O que eu te aconselho do mínimo? Primeiro, quando você entra no site, antes das perguntas, quando você entra no seu site, tem um lugar escrito contato. Não coloca contato não, sabe por quê? Porque quem coloca contato quer fazer um contato com você. E você está precisando de pedidos de orçamento. Então, o que eu aconselharia? Coloca assim, ó, faça um orçamento. Eu também nem falaria conversa com um especialista. Eu colocaria, faça um orçamento aqui. Por quê? Porque a pessoa entende que se ela clicou ali, é para fazer orçamento. Ela não clicou ali para perguntar mais nada. Ela quer fazer orçamento, ok? Então, a primeira coisa, na caixinha ali do contato, não coloca contato não, coloca faça orçamento, ou peça sua proposta, ou entenda os nossos preços e planos, alguma coisa desse tipo, ok? Faz isso, entra lá, preenche tudo, ok, muito bom. A partir do momento que a pessoa clicou, entrou no seu formulário, o que é importante você saber? Primeiro, se você pedir algum dado sensível para ela não vai te responder. Então não adianta você pedir média de faturamento, que talvez ela não responda. Cara, pedir dado como CPF, CNPJ, esquece. Ninguém vai te responder isso. Ninguém em sã consciência responde isso. Então, ninguém vai te responder. Então, o que você tem que o que é importante para você saber? O nome dela, primeira coisa. O telefone dela. Então, qual que é o seu telefone com DDD? Então, o nome, o telefone, o e-mail dela. O e-mail, aí no campo e-mail você coloca assim, ó, e-mail corporativo. Qual que é o seu e-mail de trabalho? Ou o seu melhor e-mail, para você pegar a pessoa no melhor e-mail dela. No campo telefone, você pode até perguntar o seu WhatsApp. Porque é legal no lugar do telefone o WhatsApp, para saber que você pode estar no WhatsApp com essa pessoa. Então, é nome, WhatsApp /telefone, e-mail. Aí você pode deixar uma caixinha de múltipla escolha assim, ó. O que você quer? Abrir uma empresa ou migrar de contador? Ponto. É só isso que você vai fazer. E uma caixinha embaixo, talvez você pode fazer assim, ó. Detalhe a sua demanda, por exemplo, se você quiser. Então, são essas perguntas que você tem que fazer. Qualquer coisa diferente disso, qualquer coisa que vai além disso, vai fugir demais do seu processo. Isso você precisa entender. Tá? Então vamos recapitular. O seu site, o que seu site tem que ter? No campo contato, peça orçamento, saiba o preço, migre sua contabilidade, abra sua empresa. Todas essas chamadas de ação com mais objetividade são interessantes. A pessoa clicou, nome, WhatsApp /telefone, e-mail, o melhor e-mail, né, da pessoa, se ela quer abrir uma empresa ou migrar de contador e uma caixinha de pergunta. Acabou. A pessoa vai apertar enviar. No momento que ela apertar enviar, é muito importante que ela receba um e-mail de volta, tá? Falando assim, oi fulano, tudo bem? Aí você faz isso no RD Station, tá? Ou em alguma plataforma sua de automação que você julgar interessante. A gente que usa RD para os clientes, mas tem vários outros aí que você consegue fazer isso. Na hora que a pessoa preencheu e clicou, apertou enviou, essa pessoa, esse potencial cliente tem que receber um e-mail de volta assim, ó. Oi fulano, tudo bem? O fulano é a tag do nome dele. Então, por exemplo, se o João escreveu, e o João escreveu assim, ó, João, no formulário, ele tem que receber um e-mail de volta assim, ó. Olá, João, automático, tá, gente? Olá, João, tudo bom? Vi que você deixou, já recebemos o seu pedido de orçamento e vamos te ligar no número que você colocou e coloca a tag do número do WhatsApp dele, nesse número. Ou te chamaremos no WhatsApp. Se você quiser também, entre em contato conosco pelos nossos telefones e manda os seus telefones também nesse e-mail de resposta. Coisa legal de fazer. Enquanto os nossos vendedores não te ligam, dá uma olhada conheça mais a nossa empresa. E você pode até deixar anexado um PDFzinho pequeno com uns 3, 4 slides com bastante design bem legal, explicando o que a empresa é, o tamanho da empresa, a expertise, o que ela pode fazer.
Por que você vai fazer isso? Porque muitas vezes a gente aperta o botão de enviar e acabou. A gente nem sabe para quem que a gente enviou. E se você tem essa resposta, se o cliente tem essa resposta, ele entende que você vai entrar em contato com ele. E de fato você entra em contato com ele. Então, pessoal, vamos lá. Recapitulando aqui. O botão do formulário, você não pode, não deixa o botão contato, conheça os planos, abra sua empresa, amigo de contador, peça orçamento, alguma coisa desse tipo. Segunda coisa, nunca se esqueça, galinha que acompanha pato, mas refogado. O que é isso? Não copie esses sites grandes, o que esses caras perguntam, porque esses caras têm muito tráfego e eles conseguem, só para você ter uma ideia, se você abre um campo de perguntas assim no formulário, média de faturamento, por exemplo, e a pessoa coloca 150 mil, você consegue fazer um anúncio por e-mail dela, para os amigos dela, pedir no Facebook para te encontrar pessoas que são qualificadas acima de 150 mil reais, por exemplo, que ganham acima de 150 mil na empresa, por exemplo. Então, cada pergunta daquela é muito estratégica para você perder, para você só colocar perguntas aleatórias. Então, pensa direitinho, tá? Terceira coisa, o formulário, né? Aquilo que eu falei, o formulário é a ponte entre você e o cliente, então quanto maior for, mais o cliente está distante de você, e se for pequeno demais, você não consegue ter o mínimo de opção de qualificação ali. Então, faça as perguntas necessárias, não inventa a roda não, beleza? Não fazer pergunta sensível, então não perguntar nenhum dado sensível, CPF, CNPJ, CPF, não pergunta nada. Você pode, por exemplo, perguntar se é do Simples Nacional ou presumido, você pode perguntar, por exemplo, quantos funcionários, mas nunca se esqueça, cada pergunta nova, 10% de chance desse cara não te responder. É por isso que conversão de WhatsApp é muito mais rápida. Que a pessoa clicou, já vai pro WhatsApp, já com aquela mensagenzinha automática, na hora que ela clica ok, já conversa com a pessoa. Por isso que essas coisas convertem muito mais do que esse formulário chato, tá? Mas formulário é importante. Faça essa e-mail marketing de volta, esse e-mail de resposta, com as tags direitinho, tá? Fazendo isso, você vai ter um formulário que de fato é funcional, tá? O que você tem que pensar? Onde que o seu formulário do site está? Eu, particularmente, se eu tivesse uma empresa de contabilidade, eu faço isso muito para cliente nosso aqui. A minha home seria a parte de cima do site, o meu telefone bem grande, o meu endereço e meu e-mail, tá? Aí teria o primeiro banner, que é a contabilidade, abre a sua empresa, não sei o quê. E o meu formulário ficaria, você está vendo a minha tela aqui agora, o meu formulário ficaria da seguinte maneira, eu colocaria o formulário na minha tela principal. Então na home eu já colocaria o formulário de Fale Conosco, já na home. Por quê? Porque eu não quero que o cara roda demais o site, eu já quero que ele tenta falar comigo ali. E à medida que eu for fechando o meu site, talvez na hora que o cara arrastar o mouse para cima e clicar para sair, você tá vendo na tela também, já poderia apitar um pop-up de, cara, entre em contato conosco, deixa seu WhatsApp aqui que a gente entra em contato. Então, o objetivo de um site, além de formar, do cara te conhecer, do cara te ver, de ter tráfego, etc., é você conseguir converter. Então, de nada adianta ter um site com nada de tráfego, mas não adianta nada ter um site com milhões de tráfego e que as pessoas, para conseguir falar com você, tem que passar por umas etapas que são impossíveis. Beleza? Então, ela é essa a dica que eu queria dar relacionada ao formulário do site. Deixa suas perguntas, a gente vai respondendo. O formulário do site, ele é muito importante se você for inteligente na hora de fazer ele. E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo conteúdo. Valeu!